Boa noite, para quem não viu ainda, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos inspire e nos guarde. Era o ano de 1941. Simon Wiesenthal, indefeso, ele viu os nazistas assassinarem a sua avó na escadaria de sua casa. Os soldados pegaram seu pai, sua mãe, seus irmãos e jogaram num vagão abarrotado de judeus, idosos, crianças. Simon Wiesenthal tinha 33 anos. Morreriam na mão dos judeus da família dele 89 pessoas. O próprio Wiesenthal tentou suicídio por 3 vezes, mas ficou aprisionado por 4 anos em 3 campos de concentração. O último campo, ele foi transferido para a Áustria em fevereiro de 1945 e ficou até maio de 1945, no campo de concentração de Mauthausen, onde foi definitivamente libertado pelas tropas americanas. E ele conta a sua história num livro chamado Girassol. E conta ele que estava ali num dos campos, nesse campo de Mauthausen, ajudando a recolher os lixos hospitalares dos feridos alemães, quando se aproximou dele uma enfermeira e perguntou-lhe: "Você é judeu?" Com a sua afirmativa, ela pediu que ele a seguisse. Ele a seguiu, subiram por uma escadaria, andaram por alguns corredores e adentraram num quarto escuro, cheirando a mofo, e no fundo daquele quarto estava um jovem soldado nazista, 20 anos aproximadamente. E o soldado, todo machucado, cabeça enfaixada, corpo em carnes vivas, estava ali nos seus últimos momentos, preparando para a desencarnação. A enfermeira aproximou o Wiesenthal do soldado, afastou-se e retirou-se, fechando a porta. O Wiesenthal, aproximando do soldado, ele disse: "Meu nome é Karl. Sou um soldado das Forças Especiais de Hitler, da SS. Estou aqui nos meus últimos momentos e eu preciso lhe confessar uma coisa." O Wiesenthal, ao ver aquele soldado, ameaçou se retirar, mas todas as vezes que ele tentava, Karl, o jovem soldado, segurava-lhe os braços e ele percebia os ferimentos nos seus braços, a mão branca, totalmente descarnada, sem sangue, e não tinha coragem de sair. E o soldado continuou.
Vou lhe contar uma terrível coisa. Eu com a minha tropa estávamos numa cidade da Ucrânia, quando nós caímos numa armadilha de minas enterradas por soldados soviéticos que abandonaram aquela região. Perdemos 30 soldados da nossa equipe. Num ato de vingança, de raiva, de ódio, nós aprisionamos 300 judeus. E colocamos esses judeus num prédiozinho de 3 andares. Colocamos gasolina ao redor, colocamos granadas. A nossa equipe ficou toda em volta desse prédio, de armas em punho, para que ninguém escapasse, e ateamos fogo. Dali a pouco, vimos as pessoas que apareciam nas janelas, em chamas, e pulando. Apareceu um casal, um homem com uma criança no colo, e ele, com as mãos, tampava os olhos da criança e logo depois saltou. A senhora, provavelmente mãe da criança, saltou atrás. Mas nós atiramos em todos eles, para que ninguém escapasse com vida. Até que na janela do 3º andar apareceu uma criança, 5, 6 anos, cabelos negros, corpo em chamas, e pulou também. Só que por alguma coisa do destino, não sei porquê, antes dele pular, eu senti que os seus olhos fixaram os meus. Aqueles olhos negros de uma criança linda, mas mesmo assim eu atirei. Mas depois disso, nunca mais consegui dormir. Os olhos daquela criança nunca mais me saiu da mente. E hoje estou aqui morrendo com a minha culpa. E nas últimas horas da minha vida, eu queria pedir a você uma coisa que parece impossível. Mas eu não poderia morrer sem lhe pedir isso. Porque você é judeu. Eu nem sei se ainda existem outros judeus vivos. Pedi que procurasse alguém nesse campo para mim trazer aqui. Então eu queria pedir para você, como judeu, se você pode me perdoar. O Wiesenthal sentiu naquele momento o peso esmagador da sua raça. Olhou pela janela, o sol já fazia sua claridade lá fora. Olhou para aquele jovem, onde as moscas já começavam a sentar.
pelo cheiro desagradável da carne em decomposição, pensou, olhou para ele e tomou uma decisão. Saiu, fechou a porta e foi embora. Horas depois, o jovem soldado alemão, que na infância havia sido muito católico, de uma fé fervorosa, fé que foi desaparecendo quando ele ouviu falar na juventude hitlerista. E ali ele adentrou, e depois, pela sua valentia, acabou sendo transferidos para as tropas especiais de Hitler, mais conhecidas como SS. E ali, poucas horas depois, ele desencarnou sem o perdão de um judeu. Os tempos passaram, o Isental foi liberto, mas agora inverteu. Quem não dormia mais era o Isental. Aquilo atormentava a cabeça dele dia e noite. O que ele deveria ter feito? Via a fisionomia do jovem soldado e ao mesmo tempo imaginava a cena do incêndio no prédio de 3 andares. Resolveu procurar a mãe dele, do soldado. Foi em busca dela, encontrou-a, buscando um pouco de humanidade e na tentativa de curar-se daquele tormento. Mas a visita piorou a situação. Porque quando ele encontrou com a mãe do soldado e falou que havia conhecido seu filho, ele não falou as condições que ele havia conhecido. E ela, chorosa, por encontrar alguém que havia conhecido seu filho no momento da morte, abraçado a ele, chorando, dizia: "Ah, como ele era bom! O meu menino, ele era um bom menino." O Isental, tocado com aquela emoção da mãe, resolveu escrever esse livro. Mas foi perguntando por onde ele ia. Para sacerdotes, rabinos. Acho que só não perguntou para espírita, porque não tinha. Né? O que você faria? Você teria perdoado? Ou não? E aí ele escreveu esse livro, O Girassol. E no fim do livro, ele pôs isso. O que você faria? O que você teria feito em meu lugar? Você perdoaria? E aí eu repito a pergunta dele. Não precisam responder. Só pensar. Vocês perdoariam? Mas nós somos espíritas.
Difícil, né? Então, uma das mais difíceis virtudes ensinadas por Jesus e que nós precisamos conquistar é a necessidade de perdoar. Perdoar ao outro e perdoar a si mesmo. Porque perdoar não é fácil. Exige um amadurecimento espiritual muito maior do que nós temos. Pelo menos eu. Porque o ato de perdoar, ele está intimamente ligado na nossa capacidade de amar e no nível do nosso orgulho. Quanto maior a capacidade de amar, maior a facilidade de perdoar. Quanto maior o nível de orgulho, maior a dificuldade de perdoar. Mas somos espíritos. Por que estamos ainda num planeta de provas e expiações? Porque nas múltiplas existências passadas, na nossa imaturidade espiritual, fizemos muitas bobagens. E às vezes continuamos. Mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tomando ciência e consciência de que é preciso trabalhar nesse exercício de aprender a amar. E outra coisa que é importante a gente lembrar, que perdoar não é um ato simples. Porque não é um ato da boca para fora. Não basta a gente dizer assim, eu perdoo. Às vezes a gente fica se perguntando por que nos esquecemos? Por que nós esquecemos quando reencarnamos? Para provar que aquilo que nós nos comprometemos no plano espiritual, a gente cumpre. Porque eu estou lá no plano espiritual e quando eu vejo que a vida realmente continua, porque nós espíritas, ou a grande maioria de nós espíritas, acreditamos na vida espiritual, mas não temos certeza. Dá para entender isso? Uma grande maioria. Porque se na hora falar assim, chegou a tua vez, eu falo, e agora? Para onde eu vou? Não é assim? Será que eu vou passar no umbral? Ninguém quer ir para o umbral. Mas aonde que está Jesus? Você quer encontrar com o Dr. Bezerra de Menezes? Com Jesus? Com Chico Xavier? Eu quero. Vai para o umbral. É lá que eles estão. Mas eles não estão no céu? Estão. Mas fisicamente ou perispiriticamente, eles estão no umbral. Porque é ali que é o trabalho. É ali que tem o serviço. Agora, o céu é dentro. O céu que eles estão é dentro. Jesus pregado na cruz, estava no inferno ou no céu? No céu. Nunca saiu do céu.
porque o céu é íntimo. Ah, estava batendo nele, coroando ele de espinho. Estava no céu. Ah, mas ele não sentiu dor? Sentiu. Põe uma coroa de espinho aí em cima da sua cabeça. Mas está no céu. E o que ele faz lá na cruz? Por quê? Por que ele perdoa? Não sabemos o que fazemos. Porque a capacidade de amar dele é infinita. É espírito puro. Ele já não ama só o fulano, só o cicrano, só o beltrano. É amor em plenitude. Um dia Chico estava chorando, a Emmanuel chegou perto dele. Por que você está chorando? Ah, porque minha irmã está internada. Ué? Emmanuel falou, ué? Por isso você está chorando? Eu nunca vi você chorando pelo fulano, pelo beltrano, pelo outro ciclano. Você está chorando só por causa dela? Os outros também são todos teus irmãos. Então nós somos espíritas, mas ainda não aprendemos a raciocinar como espíritos eternos, imortais que somos. Por isso que Jesus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, estão na infância, são imaturos. A palavra perdoar, ela vem do latim, perdonare. Per, além de, donare, doar. Doar, além. Perdoar, doar mais além do que você já ama. Por isso que Jesus diz assim, quando te pedir a tua capa, dá também tua túnica. Dar além, doar além. E aí, como eu disse que não é um ato simples, também não é esquecer. Muita gente fala assim, se você não esqueceu, você não perdoou. Gente, não tem como esquecer. Esquecer da memória. Você pode esquecer se você tiver Alzheimer. Você esquece. Mas, para nós, não é esquecer. É muito mais do que esquecer. Porque antes, como eu estava dizendo, o esquecimento do passado é quando você está no plano espiritual e fala, ó, a Geni me fez muito mal, mas eu sei que agora aqui a vida continua, que beleza, né? Por que eu fiz tanta bobagem? Falei, meu filho, mas você não perdoou a Geni. Não, chama ela lá que eu perdoo agora. Quero continuar aqui. É assim? E a Geni vai lá e fala, ô, minha irmã. Cheio de mentores em volta, né? Como o André Luiz, né? Ô, minha irmã, te perdoo hoje para sempre. Aí fala, beleza, então você perdoe. Agora você vai reencarnar junto com a Geni. Ou não, mas você vai ter um encontro com ela lá. Aí você vem, esquece. Um belo dia, você vai fazer uma palestra lá em Eloy Mendes. E dá de cara com a Geni. E aí, se você não perdoou de verdade, como você tinha falado lá em cima, o que vai acontecer? Não gostei dessa Geni. Nunca vi, mas não gostei dessa Geni. Ô, mulher antipática. Não é assim? E ela é vice-presidente?
E ela é vice-presidente. Ô Kardec, pelo amor de Deus. Mexe os pauzinhos aí. Roda baiana. Vamos pôr essa Geni para fora. Conclusão, não perdoei. Mas se eu vejo a Geni com tudo aquilo que ela fez no passado, oh, que beleza, olha que mulher maravilhosa. Vamos ter que derrubar a presidente para pôr ela como presidente. Perdoou. Né? Agora aqui, não esqueço. Perdoo, mas não esqueço. Mas não esquece mesmo. Mas se você perdoar, não vai doer. Percebe a diferença? Enquanto você estiver lembrando o fato e ele doer, pode exercitar mais, que você não perdoou. Não, eu perdoei a Geni, mas aquilo que ela me fez dói. Nossa, como dói. Né? Não perdoou ainda. Agora, quando você lembra, nossa, aquele fato aconteceu, aquilo lá não tem importância nenhuma para você, não dói, não incomoda, não atormenta, foi um fato. Quer dizer, você não esqueceu, mas também não te incomoda, que sinal que você perdoou. Agora, isso você vai jogando lá para os arquivos e vai ficando por lá, outras coisas mais importantes vão surgindo, você nem se lembra daquilo, mas se lembrar não dói. Esse é o grande segredo da coisa. Porque perdoar é um processo, não é simplesmente falar eu perdoo ou não perdoo. É um processo, e todo processo ele tem começo, tem meio e tem fim. Ele pode durar uma semana, um mês, um ano, séculos, milênios, né? Quem frequenta a mesa mediúnica sabe disso. Quantos espíritos que vêm aí dizem, faz séculos que eu não consigo perdoar. Na obra de André Luiz tem um Gregório lá que faz 700 anos, depois de 700 anos nas trevas, ele começou a despertar. Está cansado de fazer o mal. E a mãe dele vai procurar o mentor de André Luiz lá, super satisfeito. Ah, agora ele está começando a desanimar. Ó, depois de 700 anos. Está vendo como que a gente não pensa como espírito? A gente quer que o outro perdoe. Ah, mas você é espírita, você tem que perdoar. Bom, eu sou espírita, mas sou espírito também. Cheio de imperfeições. Não consegui, não dei conta. O espírita pode não dar conta? Claro, ele é humano. O que Kardec fala? Não o Kardec, o Allan Kardec diz, quem é o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é o perfeito? É aquele que já perdoou tudo? É aquele que já... Se fosse assim, não estava aqui, né? Na Terra. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. Então, às vezes, eu até tento perdoar, não é isso? Mas não dou conta. E por isso eu vou para o inferno? Não. Vou recapitular. Para que serve a reencarnação? Para você repetir os fracassos e avançar nas vitórias. Não é para sofrer não, viu gente? Reencarnação não é para sofrer não. Ninguém está aqui para sofrer não. Deus não castiga. Ah, mas por que eu estou sofrendo tanto? Porque se você não está sabendo
lidar, ou não aprendeu ainda, lidar com o seu sofrimento. Porque tem várias formas. Você vê, por exemplo, qual que é o pior dor, segundo Emmanuel, que um ser humano pode sofrer? A perda de um filho. Né? Aí você olha lá uma mãe em volta do caixão do filho. Uma vai lá, sai dali, faz o quê? Suicida. A outra descabela, grita, chora. Não suicida. E a outra leva aquilo como uma dor da separação, uma dor da perda, se não for espírita, acha que perdeu eternamente, mas leva aquilo como um aprendizado doloroso, mas aprendizado. Então, a gente vai ter esses momentos de não dar conta, não dou conta. Vai chegar no plano espiritual, meu amigo, você vai ter que voltar com a mesma pessoa, vai reencontrar com ela em algum momento, porque você não deu conta, né? Bacana, aprendizado. Não é castigo, não. É porque a gente não conseguiu solucionar ainda. E quando a gente não soluciona, o que acontece dentro de nós? Um nó na alma. Por isso que precisa aprender a desatar o nó. Não é cortar, não. Né? Desatar é melhor do que cortar. Porque quando você corta, você rompe. Ainda não está cicatrizado. Quando você desata, você pega aquilo e faz um laço. É assim? Então, o processo do perdão depende exclusivamente de nós. O perdão tem muito pouco a ver com o outro. Às vezes a gente fica preocupado que o outro não me perdoou. Mas tem muito pouco a ver com o outro. Quer ver? Vamos ver aqui, quando você erra. Você errou. Você quer o perdão. E aí você se arrepende. Entra no processo de remorso. No começo é muita raiva, né? O outro às vezes está com raiva de você. Mas quando você erra, e você quer o perdão do outro, aí você entra naquele processo de arrependimento, de remorso. Tem que tomar muito cuidado para não cair na culpa. Porque a culpa, segundo a Joana de Ângeles, abre porta para a obsessão. E a culpa não resolve o seu problema. Então, quer um exemplo disso? Judas errou, né? Traiu Jesus. Entrou num processo de culpa. Se arrependeu, entrou no remorso, entrou no processo de culpa, não deu conta e suicidou. Percebe? Aí você vem no Pedro, que fez a mesma coisa. Pedro errou. Negou Jesus por 3 vezes. Não conheço esse homem, não. Veio o mesmo processo de Judas. Entrou no remorso, no arrependimento e levantou. Ficou na culpa? Eu sou culpado, eu não posso seguir Jesus, porque eu sou muito culpado. Não. Levantou e disse: errei, me arrependi e vou reconstruir. E reconstruiu a sua trajetória. Então, o perdão do outro, para ele, não fez diferença nenhuma.
Jesus já tinha perdoado ele, muito antes de... Tanto ele quanto Judas. Mas não fizeram diferença para ele se Jesus ia perdoar ou não. Porque o que vale é a postura dele. Agora, erro do outro. O outro erra em cima de nós. Aí a mágoa é minha. Eu não perdoo. Vem rancor, vem o ódio, vem a vingança. Cuidado. Porque aí, nesse caso, eu não vou para o suicídio. O perigoso é eu matar, né? O outro me ofendeu, eu vou lá e mato ele. Cuidado com isso. Aí eu resolvo ir lá e pedir perdão, né? O outro resolve vir pedir perdão. Se eu falar para ele assim, ó, não te perdoo, eu não te perdoo. Mas ele não entrar no processo de culpa, ele vai fazer como Pedro. Ele não me perdoou, mas eu vou levantar a cabeça e vou seguir adiante. Vou reconstruir, vou refazer caminhos. Não é assim que os espíritos vêm na mesa mediúnica? Vem lá falar assim, eu não perdoo. Mas meu amigo, olha para ele, hoje ele é outra pessoa, olha, ele já construiu família, ele já socorreu moradores de rua, ele fundou uma creche, ele cuida com amor, mas eu não perdoo. Mas não vai conseguir atingir o outro. Porque o outro já aprendeu a ir embora. Então o perdão tem muito pouco a ver com o outro. Tem a ver com a gente. Eu não perdoo, quem que está sofrendo? Eu. O que a mágoa, o ressentimento, o que esse nó vai causar em mim? Câncer. Gastrite, úlcera, tormentos, depressão, né? Então, tem muito pouco a ver com o outro. E olha como Jesus bateu nessa tecla. Perdoa 70 vezes 7. 490 vezes. Aí lembra o Chico de novo, né? A mulher chegou para o Chico o seguinte: meu marido já fez raiva demais, hein? E eu contei, eu já perdoei 490 vezes. Não vou perdoar mais. O que eu devo fazer? Aí o Emmanuel soprou, né? Minha irmã, você entendeu errado. É 490 vezes cada ofensa. Já vai, né? Por isso que Jesus vai, perdoa 70 vezes 7. Se alguém te pedir para você caminhar 1000 passos, caminha 2000. Se alguém te der um tapa na face direita, oferece a outra. Não é físico. Bate aqui, não. É moral. É o perdão. É para que perdão é libertação. Não consigo esquecer daquele maldito, mas não perdoa. Você é prisioneiro dele. Seu pensamento está ligado a ele 24 horas. Ele me fez, ele me maltratou, ele me magoou, ele me machucou. Maldito, miserável. Você está preso a ele. Né? Vizinho chato. Você vai brigar com ele? Não. Reza para ele. Quanto mais você brigar, mais preso você está nele. Também. Né? Reza. Né? Então, quais os recursos que Jesus nos dá para a gente conseguir esse processo? É um processo, eu disse. Pode durar, como a Marinilza falou ali, eu não perdoo. Tá certo? Hoje, naquele momento. Mas é um processo. Tomara que o Isental
tenha feito esse processo. Né? Naquele momento, mas se já começou a incomodá-lo, com certeza ele entrou no processo, né? Porque senão ele estava ali radical, não perdoo, e sofrendo. Às vezes aquele Luizental, o soldado, partiu para o plano espiritual e pensou, quanta miséria fiz, e vou reconstruir. O perdão do Luizental ia fazer diferença para ele? Percebe como o negócio é aqui dentro? Por isso que Jesus fala assim, o reino de Deus está dentro de vós. O do inferno também. A escolha é minha. Né? E o recurso que nós temos para fazer esse processo, a doutrina espírita é maravilhosa, porque clareia o Evangelho de Jesus, nos mostrando que ninguém é obrigado a nada. Nós não temos que ter aquela imposição. Ah, você veio aqui no centro espírita. Vamos imaginar que a pessoa chega ali pela primeira vez e fala, eu não consigo perdoar. Eu estou sofrendo, vim buscar aqui as forças da doutrina espírita. Aí você fala para ela assim, você tem que perdoar. Ela não vai voltar. Então, ninguém tem que. Ó, agora, se você parar para ela assim, ó, é bom que você perdoe. Porque quando você perdoa, é você que vai se libertar. Agora, o tempo é seu. É você que sabe o que acontece dentro de você. O que adianta eu passar um verniz aqui e falar que, eu já perdoei todo mundo. Mas se por dentro que eu não contei para ninguém, o nó está lá, apertado. Percebe? Que as grandes coisas a gente não conta para ninguém. Não é as grandes obras que eu faço, não. Chega no plano espiritual e fala assim, 40 anos como espírito eu distribuí 5.365.000 cesta básica. E mexi 800.000 caldeirões de sopa. E sabe o que o mentor vai falar para nós? Beleza, isso você fez para os outros. E o que você fez para você? Aí o que ele nos obriga? A olhar. Para mim eu não fiz nada. Voltei do mesmo jeito que eu era. Mexi os caldeirões com arrogância. Distribuí a cesta básica com orgulho. Não mudei nada. O que adiantou? É aqui, em cada espírito. E os recursos, Chico conta pra gente que ele estava com um problema muito sério. E aí ele procurou Emmanuel falou para ele, Chico, é o seguinte, vou te contar uma história. Um fazendeiro tinha um empregado que ele gostava muito. E praticamente ele dava um presente por mês para esse empregado. Um dia ele deu um guarda-chuva, no mês seguinte ele deu uma capa de chuva, no outro mês ele deu uma galocha. Alguém sabe o que é galocha? Sabe? Hã? Tá vendo? É isso que eu queria saber. Tá vendo como que revela a idade? Eu não sei o que é galocha marinesa. Fala a verdade. Como que revela a idade assim? Pessoal na cidade, só mora na cidade. Esse pessoal desatualizado, nem parece que está na era da informática. Procura no Google. O que é a galocha? Hã? A galocha é uma coisa bacana.
Não que eu saiba, eu procurei no Google. É um sapato de borracha que você põe em cima do seu sapato. Mas ele é de borracha mesmo. Aí você põe ele em cima do seu sapato aqui. Para quê? Porque na época que o povo era elegante, andava de terno, até pobre andava de terno, né? Não se molhava o sapato na chuva. Então eles iam em qualquer ambiente que eles iam, eles punham a galocha, chegava lá, tirava a galocha e entrava com o sapato sequinho, bonitinho, né? Aprendeu o que é galocha? Aprendi no Google, viu, gente? Kardec usou muito. Ah, com certeza. Aí deu uma galocha para ele, deu um guarda-chuva, uma capa de chuva, um chapéu, né? Aí veio a chuva. E o empregado foi lá perguntar pro patrão: patrão, essa chuva aí, não consigo ir em lugar nenhum. O que o patrão respondeu para ele? Meu amigo, eu já te dei todos os recursos. Use-os. Quer entrar no processo de perdão? Apesar que aqui ninguém tem nada para perdoar, né? Está todo mundo em dia, com as suas pendências. Quer entrar nesse processo de perdão? Use os recursos que você tem. E quais são os recursos que você tem? O Evangelho de Jesus. Está tudo ali. Vencido a todos pelo cansaço, agradeço pela atenção, pela paciência, pela tolerância e espero voltar nos próximos 30 anos. Obrigado.